Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre 4 possíveis motivos do porquê você não conseguiu emagrecer em 2024. Eu tô gravando esse vídeo no meio de novembro, faltam mais ou menos 50 dias para terminar o ano. E essa época já começa a bater aquele desespero, a gente já começa a pensar, a lembrar das metas que a gente fez lá no começo do ano, que a gente não conseguiu realizar. Então, provavelmente, emagrecer foi uma das metas que você escreveu no seu caderno lá no Réveillon, prometendo que você ia mudar de vida, ia conseguir mudar os seus hábitos e provavelmente você até começou a fazer dieta, começou a treinar, mas por algum motivo você largou esses hábitos, chutou o balde e efetivamente não saiu do lugar. Ou às vezes até conseguiu sair, mas voltou e não se sente satisfeita com o resultado que você tem hoje. Então eu quero te mostrar 4 possíveis motivos do porquê isso pode ter acontecido. Quero expandir a sua mente e te ajudar a encontrar uma solução. Eu já aviso que esse vídeo não é um vídeo óbvio, não vou ficar presa em dieta, treino, metabolismo, proteína. Eu quero falar de algumas questões que muitas vezes a gente ignora e que não estão muito na superfície quando a gente pensa em emagrecimento. Então vamos lá, vamos direto para o conteúdo. Quero compartilhar minha tela porque eu vou explicar alguns conceitos bem importantes para vocês. Então vamos lá, sempre que a gente pensa em alguma mudança significativa na nossa vida, a gente tem que pensar que isso vai ser um processo. A gente vai sair de um ponto A e a gente quer chegar num ponto B. A gente quer mudar da pessoa que eu sou hoje e eu quero me tornar uma nova pessoa. Então aqui no caso, eu tô com 30 quilos a mais e eu me vejo com 30 quilos a menos. E um processo, ela é uma ação contínua e prolongada que visa um objetivo. E isso serve para qualquer meta que geralmente a gente faz no ano novo. Eu quero me tornar fluente em inglês, eu quero aprender a tocar violão, eu quero passar num concurso. Esse tipo de meta também depende de um processo. E esse processo, ele depende de um ponto fundamental que é a constância. Isso porque quando a gente quer, por exemplo, ser fluente em inglês. Se eu estudar inglês 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 3 semanas, 4 semanas, eu não vou conseguir ser fluente em inglês. Eu preciso repetir determinados hábitos ou determinadas ações que, com o passar do tempo, vão me tornar essa nova pessoa, vão me levar até esse ponto B. No caso do emagrecimento, a gente precisa repetir alguns hábitos ou alguns comportamentos. Que são, a gente precisa ter uma alimentação adequada, saudável, calculada para a gente promover o nosso déficit calórico. A gente precisa cuidar da nossa hidratação, porque o nosso corpo confunde fome com sede, então a gente tem que sempre estar alerta a isso. A gente precisa fazer atividade física, precisa fazer um treinamento de força, treinamento de resistência, uma musculação, um crossfit. A gente precisa fazer um treinamento cardiovascular para melhorar a nossa capacidade respiratória. A gente precisa ter um sono de qualidade, porque o nosso sono, ele influencia diretamente nas nossas escolhas alimentares. E a gente precisa fazer um manejo do nosso estresse, porque quando a gente está estressado, é muito provável que a gente aumente a possibilidade da gente ter, por exemplo, um comer emocional. E essa repetição, ela precisa acontecer por um tempo determinado, até a gente atingir o nosso objetivo, que pode ser, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. E além da gente repetir esses comportamentos ou esses hábitos até a gente atingir o nosso objetivo, a gente também precisa continuar repetindo esses comportamentos para a gente fazer a manutenção desse resultado. Porque se a gente parar de repetir esses hábitos, o que acontece é que a gente volta para cá. Mas para a gente conseguir sustentar esse processo, repetir esses comportamentos, tornar esses comportamentos hábitos que a gente vai ter que repetir pelo resto da nossa vida para a gente conseguir se tornar essa pessoa e se manter nesse lugar, a gente depende de uma coisa muito importante e que muitas vezes a gente negligencia, que é a nossa mentalidade. Então, qual é a ideia que geralmente a gente tem? Se a gente tem o objetivo de emagrecer, a gente vai pensar no emagrecimento como se fosse um iceberg. A menor parte do iceberg, ele fica para cima da água, ele fica à vista. O emagrecimento, a gente atinge o emagrecimento, a nosso objetivo, quando a gente sobe aqui no topo dessa montanha. E aí, conforme a gente vai repetindo aqueles comportamentos ou aqueles hábitos que eu citei,
a gente vai chegando mais perto desse objetivo. Então, o aspecto que a gente foca é sempre no comportamento ou no hábito. Só que a base do nosso iceberg é a mentalidade, é a maior parte, é a que geralmente a gente ignora. Só que a nossa mentalidade, ela reflete diretamente nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos. Porque sem a mentalidade correta, a gente não consegue efetivamente fazer o que tem que ser feito. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, para lidar com a dieta. A gente não consegue ter consistência nos treinos, então a gente começa a academia e logo a gente larga. A gente negligencia a hidratação, a gente negligencia o nosso sono, a gente não dá a atenção necessária ao nosso estresse. Então, o que eu trouxe aqui são 4 pontos referentes à mentalidade que provavelmente estão te atrapalhando para que você consiga repetir esses comportamentos e consiga sustentar o processo de emagrecimento. O primeiro aspecto é em relação à falta de motivação. Muita gente confunde motivação com empolgação, mas a nossa motivação é o nosso motivo para a ação, é a nossa razão pela qual a gente repete os comportamentos ou os hábitos que são necessários para a gente emagrecer. Se eu não tenho um motivo, eu não vou conseguir passar pelo desconforto de fazer uma dieta, de treinar, de dormir cedo, enfim. Então, muita gente repete que não tem força de vontade. Só que a força de vontade, ela não existe. A nossa força vem justamente dessa clareza que a gente precisa ter de enxergar quais são as dores que eu vou me livrar quando eu emagrecer e quais são os desejos que eu vou conquistar ao atingir o meu emagrecimento, ao melhorar a minha qualidade de vida, enfim. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Nesse vídeo eu proponho esse exercício de clareza para que você realmente enxergue qual a sua motivação, porque a motivação é essencial para que a gente consiga sustentar o processo de emagrecimento. O segundo aspecto que eu trouxe é a baixa autoestima. A nossa autoestima é a estima que a gente tem por a gente mesma, é a visão que a gente tem da gente. E essa visão, ela foi sendo construída ao longo da nossa história. Muitas vezes, quando a gente já tem histórico de muitas falhas ao tentar emagrecer, a gente começa a acreditar e a reforçar uma ideia errada de que a gente não é capaz, de que a gente não é uma pessoa disciplinada, que a gente não vai conseguir. E por conta disso, a gente não consegue mais confiar na palavra que a gente fala. Então eu falo assim, ó, eu vou começar a treinar, eu vou começar a fazer dieta, só que nem a gente acredita no que a gente se propõe a fazer. Acabou, mano, acabou. Chega. Até o final do ano eu vou mudar meu corpo. Até o final do ano eu vou mudar meu corpo. Ou eu não me chamo Renata. E ter essa visão é muito ruim. Essa mentalidade sabotadora, ela atrapalha demais quando a gente vai tentar começar um hábito novo, mudar um comportamento. O terceiro motivo que pode estar te impedindo de emagrecer são as crenças limitantes. Crenças limitantes ou pensamentos sabotadores são ideias erradas que a gente foi construindo ao longo da nossa história e que muitas vezes são armadilhas que a gente acaba caindo e que dificultam muito os hábitos que a gente precisa manter para emagrecer. Por exemplo, deixar comida no prato é pecado. A gente precisa raspar o prato, a gente precisa terminar a comida mesmo que a gente não esteja com fome. Essa é uma ideia, geralmente a gente acaba aprendendo quando a gente é criança e que a gente acaba repetindo mesmo na vida adulta sem se questionar. Algumas outras ideias erradas. Eu preciso, ou eu faço a dieta 100% ou nem vale a pena eu fazer dieta. Essa daqui é uma ideia muito errada que eu mesma tinha muita dificuldade quando eu tentava emagrecer. Ou eu tinha que fazer 100% ou não valia a pena eu fazer nada. É sempre o 8 ou 80. Ou eu tenho que estar me entupindo de comida, comendo o tempo inteiro, às vezes comendo sem fome, às vezes comendo sem vontade. Ou eu tenho que ficar em jejum e comer só legume e frango. Essa daqui também é a tal da Jaque, né? Já que eu quebrei a dieta, então nem vale a pena treinar. Esse tipo de crença ou esse tipo de pensamento, ela sabota demais a nossa constância em todos os hábitos que a gente precisa manter a longo prazo para conseguir emagrecer. E o quarto motivo que eu trouxe é a fome emocional, é o comer emocional. Aqui no canal também já tem conteúdo sobre isso, que é quando a gente usa a comida para regular as nossas emoções. Essa também era uma dificuldade minha, quando a gente usa
comida como forma de merecimento, como forma de recompensa, como forma de aliviar o nosso estresse, a nossa ansiedade. Essa busca por comida, para sair desse estado de ansiedade, eu vou, como e aquilo me alivia por alguns minutos. E aí depois passa, né? Passa e o estado de ansiedade, estresse e de nervoso vem de novo, e aí eu preciso de novo dar essa dose pra baixar a ansiedade outra vez. A gente coloca uma carga emocional na comida que acaba sendo desproporcional e com isso a gente acaba passando das nossas calorias, a gente não preserva o déficit calórico, isso prejudica o treino, a gente prejudica a nossa autoestima, a gente acaba entrando num ciclo muito ruim. Esses 4 motivos, a falta de motivação, a sua baixa autoestima, crenças limitantes e fome emocional, são 4 aspectos da mentalidade que podem estar influenciando muito ou sabotando demais a sua consistência nos comportamentos ou nos hábitos que são fundamentais para que você emagreça. Eu trouxe esse conteúdo porque a mentalidade foi um aspecto essencial no meu processo de emagrecimento. Eu passei mais de 20 anos buscando emagrecer, sofri demais com o efeito sanfona. Eu sempre começava uma dieta, começava a treinar e logo eu largava, não conseguia ter consistência justamente por conta da minha mentalidade. A nossa mentalidade, ela determina a nossa realidade, porque os nossos pensamentos, eles geram na gente emoções. As nossas emoções fazem a gente se comportar de uma determinada maneira e os nossos comportamentos, eles determinam os nossos resultados. Então, se você não conseguiu emagrecer em 2024, busca mudar a sua mentalidade. E pensando nisso, eu desenhei uma imersão relacionada à mentalidade e comportamento. Vai ser um encontro ao vivo que eu vou fazer no dia 23 de novembro de 2024. Eu queria deixar o convite para você. É um conteúdo que eu desenhei mais estruturado. Eu montei um método, um passo a passo, cheio de materiais de apoio para ajudar vocês a evoluírem a mentalidade e conseguirem conquistar realmente, destravar esse emagrecimento. E se por um acaso você não conseguir participar ao vivo, a imersão também vai ficar gravada para que você consiga reassistir depois, quantas vezes forem necessário. Eu coloquei um preço simbólico, mas o valor do curso está inestimável. Eu fiz com muito carinho, com muita qualidade para ajudar vocês a destravar o emagrecimento, a conseguir emagrecer e não voltar a engordar novamente. A gente vai abordar cada um desses temas e outros aspectos referentes à mentalidade. Também vou deixar um espaço para vocês tirarem as dúvidas. Então não deixa de conferir, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero você para fazer essa imersão comigo. O conteúdo tá realmente transformador, então não perca essa oportunidade. Um beijo e até o próximo.